Olá, você está no Cantinho da Família e eu sou Célia Reis, terapeuta sistêmica familiar e consteladora. Este canal ele foi criado com o intuito justamente de a gente ter uma conversa descontraída sobre o nosso cotidiano familiar, à luz da constelação sistêmica. Mas você sabe o que é constelação? Vamos aprender um pouquinho? Ela foi criada por Bert Hellinger, que foi um filósofo, um pedagogo e também um psicanalista. É um método de tratamento terapêutico de resolução de conflitos e emaranhamentos familiares, podendo ser amorosos, profissionais, que afetam as pessoas envolvidas neste determinado contexto. Ela traz alguns princípios básicos que podem nos ajudar nessa compreensão diária de coisas que nos acontecem, mas que a gente nem faz ideia. Trazem conosco, por exemplo, traumas transgeracionais e outros procedimentos, como, por exemplo, comportamentos e crenças repetitivas do nosso dia a dia. Ela trabalha 3 leis sistêmicas básicas, que é a do pertencimento, a ordem e a lei do equilíbrio, muito presentes no nosso cotidiano. Vamos lançar uma série de vídeos falando sobre temas voltados à família, onde nós vamos apresentar essas ordens e esse pertencimento e este equilíbrio, como eles são desenvolvidos no seio, no núcleo familiar, e vão ficar bem claros para vocês como essa constelação sistêmica atua em nosso dia a dia, tá bom? Ela não é de cunho religioso, gente. Então, não tem dogma nenhum religioso que embasa a constelação sistêmica. Ao contrário, ela é uma ciência fenomenológica, tá? Ela está baseada em uma ciência que apresenta explicações claras e específicas para a sua existência. Além disso, ela também está regulamentada por lei, tá bom? Existe uma lei que rege a constelação sistêmica, portanto, ela é legalizada e tanto o curso que nós profissionais que somos habilitados que podem estar fazendo essa constelação, auxiliando as famílias no seu desenvolvimento, tá certo? Que mais podemos entender? Os benefícios dessa constelação. Ela traz benefícios tanto para a resolução de problemas emocionais e de relacionamentos, questões também voltadas à escassez financeira, às limitações que são impostas, autoimpostas e impostas pelo nosso entorno, pelo nosso núcleo, né, pelos nossos parentes do dia a dia, que a gente nem faz ideia que isso está presente na nossa vida e que pode provocar essa escassez financeira. E aí que a constelação vai entrar, vai agir e vai mostrar para aquelas pessoas que realmente desejam fazer essa constelação, né? Porque cada caso é um caso, gente. Nós estamos aqui apenas apresentando em linhas gerais como a constelação sistêmica pode estar auxiliando as famílias ou as pessoas de um modo geral, tá certo? Mas se você tem um caso específico falando sobre isso, lá no finalzinho do vídeo eu vou deixar os meus contatos, caso você tenha interesse em uma sessão específica particular, tá bom? Além disso, nós temos também casos de compreensão de doenças. E isso é muito interessante porque existe um padrão de repetição de muitas vezes doenças que se repetem ao longo de gerações. Por exemplo, a mãe da minha mãe, né? A minha filha, também, por exemplo, desenvolve uma determinada doença. E esse padrão de desenvolvimento, ele tem muito a ver com traumas vividos em outras gerações que vão passando pela lei da lealdade. Isso já é um outro aspecto que a gente vai ver ao longo das séries de vídeos que nós vamos apresentar aqui para vocês, tá bom? Padrões de comportamento que afetam e muito o desenvolvimento socioafetivo e financeiro das pessoas. Como assim? Realmente, isso acontece. E às vezes nós não conseguimos enxergar na repetição desses padrões de comportamento, mas eles estão presentes, nos limitando, impedindo o nosso avanço.
A constelação, ela também está dividida em 3 ordens do amor, né? Todos têm igual direito de pertencer. Já vi muitos casos de pessoas, por exemplo, em festinhas de família que não se encaixam, que não se enquadram. Parece aquele patinho feio, né? Mas por que aquele ser tem aquele comportamento em relação ao restante da família? É como se ele não se visse pertencente, não se vê parte daquela família. E aí é que nós temos que ir na constelação buscar quais são as razões que levam a pessoa a ter esse tipo de comportamento. Uma outra questão muito clara também específica, nos casos de aborto. Como é que essa criancinha que foi abortada fica em relação a essa família? O segundo item da ordem do amor é o equilíbrio entre dar e receber. Gente, isso acontecia demais comigo. Impressionante. Essa questão, eu me doava, e nós vamos falar o como isso pode afetar o desequilíbrio emocional e de diversos aspectos da vida cotidiana do ser humano, quando essa lei de equilíbrio está completamente bagunçada, né? Além disso, nós temos também a questão da hierarquia do tempo. Afinal de contas, quem vem antes tem direito, não tem direito, o mais velho, quem vem antes? Como é que é essa questão, hein? Vamos ver um pouquinho disso nos próximos. E, por fim, também temos a abordagem das ordens do amor, criadas por Bert Hellinger na família. Bom, como tem aquelas 3 ordens básicas no cotidiano geral, como isso se processa então na família? Bert ele dizia claramente que os filhos eles tomam para si aquilo que lhe foi dado. Então o filho tem e deve receber tudo aquilo que a família passa para ele. E em segundo caso, os filhos recebem, né? Para si, conforme lhe é dado, conforme é a possibilidade que os pais ou seus responsáveis conseguem lhe oferecer, né? Temos muitos traumas de infância em relação a isso, filhos extremamente revoltados, que reclamam muito daquilo que os pais deram ou negligenciaram. E é aí que nós precisamos trabalhar essa questão na constelação sistêmica e compreender por que isso nos afeta, né? Respeitar claramente aquilo que os pais podem e devem fazer. É muito claro o que eu devo fazer em relação à educação do meu filho e o que eu posso fazer em relação a isso. Existe uma diferença e os filhos precisam compreender isso, né? Nós vamos hoje falando sobre as ideias básicas dessas questões, das ordens da família, como isso vai se desenvolver no cotidiano, outros vídeos com temas mais específicos para que fique claro como essa lei da constelação age em nosso cotidiano, né? De repente, nós vamos visualizar situações que outrora não fazíamos nem noção de que isso passava pelas leis da constelação sistêmica. Já a quarta ordem fala justamente que os pais são grandes e os filhos são pequenos. Respeitar o conhecimento e aquilo que lhe é doado como essa herança dos pais, né? Se de repente essa questão não vai me suprir, sem problema. Eu recebo, eu aprecio, eu reconheço isso, eu respeito e dou o meu segmento na vida. O mais importante é compreender que os pais são grandes e que a gente tem que manter esse respeito em relação a eles. E cada qual tem o seu lugar de direito nesse sistema, de pertencer a esse sistema. Quando eu falei lá na frente sobre a questão do aborto, como esse ser vai se comportar em relação a essa família. Temos que entender que a constelação sistêmica trabalha com energias e que esse pertencimento, esse elo energético com essa família, ele vai se manter.
E aí, nos próximos vídeos, nós vamos ver questões relacionadas a isso também podem muito afetar o nosso cotidiano familiar. Além dessas outras ordens, o Bert Hellinger também aborda os 5 círculos do amor, as ordens da ajuda, e aí é que nós vamos ver, gente, como é que essa ajuda pode contribuir ou atrapalhar em nossas vidas. E as formas de emaranhamento. O que são esses emaranhamentos, meu Deus do céu? Já tem um nó na minha cabeça. Fique tranquilo. Nos demais vídeos, nós vamos abordar sobre isso. Aliás, na próxima semana, nós vamos estar falando das relações pais e filhos. E como que é esse perfil de família, hein? Vamos trazer 2 casos específicos para que a gente coloque um pouco em prática essas leis sistêmicas e perceba de que forma isso também pode estar influenciando a sua família. Se você é novo ou nova por aqui, se inscreva no nosso canal, curta, compartilhe, deixe o seu like que muito colabora para o crescimento do nosso canal. E aqui também eu vou deixar, caso você queira ou tenha interesse em conhecer um pouco mais sobre a constelação, o meu contato. Me chame por lá que eu terei um prazer em atender cada um de vocês. Um beijo grande, luz e paz em seus caminhos. Até a próxima. Tchau, tchau.